Eletricidade. Com certeza um recurso indispensável na vida de bilhões de pessoas nos dias de hoje. Contudo, você sabe como funciona esse recurso aparentemente mágico? Hoje eu vou explicar três ideias centrais e que são fundamentais para entender a eletricidade: a lei de Coulomb, o campo elétrico e o campo magnético. Vamos lá? Começaremos com o conceito mais fundamental dentre o que falaremos hoje: a lei de Coulomb. Ela descreve a força entre duas cargas elétricas e tem uma fórmula bem explicativa. Se tenho duas cargas, a força depende de quão grandes são os valores delas e de quão longe elas estão uma da outra, além de uma constante K, que chamamos de constante eletrostática. E um detalhe importante: como a força depende do inverso do quadrado da distância, ela cai rapidamente com a distância. Se eu dobro a distância, a força cai para um quarto. Se eu triplico, cai para um nono. Para definir em qual direção a força será aplicada, precisamos analisar o sinal das cargas. Se eu tenho duas cargas positivas, ambas irão se repelir. Se eu tenho duas cargas negativas, elas também irão se repelir. Já cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, irão se atrair. Podemos agora falar de um conceito mais geral. Em vez de imaginar que uma carga que empurra a outra diretamente à distância, a física usa um conceito mais elegante: o campo elétrico. A ideia é que toda carga elétrica modifica o espaço ao seu redor, criando um campo. Esse campo existe mesmo que não haja nenhuma outra carga por perto. Se eu coloco uma carga de teste positiva em algum ponto, o campo indica a direção e a intensidade da força que ela sentiria naquele lugar. As linhas de campo são a maneira de visualizar isso. Elas saem de cargas positivas e entram em cargas negativas, e onde estão mais próximas das outras, o campo é mais intenso. Matematicamente, o campo elétrico criado por uma carga Q é dada por essa expressão. Ela carrega três ideias. Assim como na força elétrica, o campo diminui com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe, mais fraco. Mas é proporcional apenas ao valor da carga que o gera, além de também conter a constante eletrostática. Agora vamos para o campo magnético. Assim como o campo elétrico, o campo magnético também preenche o espaço ao redor dele, mas existe uma diferença essencial entre eles. Enquanto o campo elétrico surge devido à presença de cargas, o campo magnético nasce quando cargas estão em movimento. Um exemplo simples disso é um fio com corrente elétrica. Dentro dele, os elétrons estão se movendo ao longo do fio, e é esse movimento que cria um campo magnético ao redor da corrente. Já o formato desse campo é bem característico. As linhas formam círculos completos em torno do fio. Isso revela uma das propriedades mais importantes do magnetismo. As linhas de campo magnético sempre formam loops fechados. Elas não têm começo nem fim, ao contrário das linhas do campo elétrico, que saem de cargas positivas e chegam em cargas negativas, como já vimos. Essa mesma ideia aparece nos ímãs. Se eu pego um ímã de barra, as linhas de campo emergem do polo norte, se curvam por fora do ímã e entram pelo polo sul, continuando depois por dentro do material até voltar ao norte, fechando todo o circuito magnético. Outra característica fundamental é a forma como o campo magnético atua sobre cargas. Ele só exerce força em cargas que estão se movendo. Quando uma partícula carregada atravessa uma região onde existe o campo magnético, ela não acelera para frente ou para trás. Ela é desviada para o lado, fazendo sua trajetória se curvar. Esse efeito é extremamente importante. É o que desvia elétrons em aceleradores de partículas, faz motores elétricos girarem, permite o funcionamento de alto-falantes e está presente em praticamente toda a tecnologia eletromagnética moderna. Já a combinação da força elétrica com essa força magnética, ambas atuando sobre uma carga em movimento, é conhecida como força de Lorentz, que descreve completamente como as cargas respondem aos campos eletromagnéticos. Esses três conceitos, a lei de Coulomb, o campo elétrico e o campo magnético, são a base do que chamamos de eletromagnetismo. Eles explicam desde interações fundamentais entre partículas até o funcionamento de motores, geradores, antenas e praticamente toda a tecnologia moderna. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar.